Culto, um quarto de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, um quarto da palavra. Graça e paz em nome de Jesus, estamos iniciando mais um quarto de hora de devocional de oração. Como que você está? Você está bem? Está vendo uma diferença na tua vida? Como que você tem passado esses dias em oração e em clamor? Você que está fazendo essa campanha desde o início, posta aqui os testemunhos, posta aqui o que está acontecendo na tua vida, na tua história. Você que tem pedidos de oração, coloca aqui também para que possamos estar orando pela tua vida. Quando olhamos a palavra de Deus por completo, ela se destaca através de homens e mulheres de oração. Sobre a lei mosaica, a obediência era considerada melhor do que o sacrifício e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. Foi o que o próprio Senhor usou a vida de Samuel para poder dizer isso. Obedecer é melhor do que o sacrificar, lá em 1 Samuel 15, 22. Mas em Deuteronômio 5, 29 nos diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Moisés apresenta o Deus Todo-Poderoso declarando-se com relação a essa qualidade, de maneira que não deixa dúvidas quanto à importância que o Senhor impôs sobre a sua prática. Referindo-se à desobediência de seu povo, exclama: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos? Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. A obediência inquestionável é grande virtude e qualidade de um soldado. Aliás, obedecer é a principal característica de um militar, de um soldado. É a sua primeira e última lição e deve aprender como praticá-la a todo tempo, sem questionar e nem reclamar. Além disso, a obediência é a fé em ação e expressão, pois se apresenta como teste de amor. A palavra de Deus, o próprio Jesus diz: quem tem os mandamentos e os guarda, quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Olha lá o que Jesus disse em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Guardar aqui é colocar em prática. Aquele que tem esses meus mandamentos e os guarda, e os obedece, e os coloca em prática, esse é o que me ama. O próprio Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, a obediência aos mandamentos do Senhor é que vai fazer com que você demonstre o amor que você tem por Deus. Além disso, a obediência é o conservante e a vida do amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permaneçam no amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor eu também permaneço. Jesus vai nos dizer isso exatamente no próximo capítulo, Capítulo 15, verso 10 de João. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Que maravilhosa declaração da relação criada e mantida pela obediência. O Filho de Deus é mantido no seio do amor do Pai pela virtude de sua obediência. E o fato que permite que o Filho de Deus habite para sempre no amor do Pai está revelado em sua própria declaração. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que lhe agrada. O dom do Espírito Santo, em sua plenitude e mais próspera experiência, depende da obediência em amor. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É o que Jesus estava querendo dizer em João 14, 15. São as próprias palavras do Mestre.
e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que estejam convosco para sempre. João 14,16. A obediência a Deus é a condição do sucesso espiritual, da satisfação pessoal e da estabilidade do coração. Veja só, Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Em outras palavras, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. A obediência abre portas da cidade santa e dá acesso livre à árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 14, 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Felizes, bem-aventurados, bem contentes aqueles que lavam as suas vestes, assim têm o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. O que é obediência? Obediência é fazer a vontade de Deus, é guardar e colocar em prática os seus mandamentos. Quantos dos mandamentos constituem essa obediência? O apóstolo Tiago nos responde: pois quem obedece a toda a lei, declara, mas se tropeçar em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Vamos ver isso daí em Tiago capítulo 2, versículo 10. 2, 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, é uma obediência irrestrita, incondicional e completa. O espírito que incita o homem a transgredir um só mandamento é o mesmo que o incitará a transgredir todos. Os mandamentos de Deus são uma unidade, e transgredir um deles atinge o princípio que sustenta e interage com o todo. Aquele que não hesita em transgredir um único mandamento irá muito mais provavelmente, sobre a mesma dificuldade e circunstância, transgredir os demais. Nada além da obediência implícita satisfará Deus, e guardar todos os seus mandamentos é a demonstração que Deus requer. Mas podemos guardar todos os mandamentos? Pode. Pode um homem receber uma habilidade moral de tal forma que lhe permita obedecer a cada um deles? Certamente que sim. Em cada momento o homem pode, pela oração, pela ajuda do Espírito Santo, obter a capacidade para fazê-lo. Na sua própria força, por si mesmo, se torna impossível. Mas quando você se humilha, se arrepende, se quebranta, o Espírito Santo de Deus te reveste, te capacita e ajuda você nas suas fraquezas para que você venha cumprir o que o Senhor requer de cada um de nós. É uma dependência diária e contínua do Senhor, é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não é injusto e nem imprudente de requerer de alguém o que essa pessoa não possa atingir, não possa alcançar ou não possa entregar. Então, se o Senhor requer, é porque é possível. Quando Deus estabeleceu mandamentos para o homem, ele tinha em mente promover algo para o nosso bem. Por isso, vale a pena ser obediente a cada um deles. A obediência traz a sua própria recompensa. Deus nunca exigiria algo que estivesse fora do alcance do homem. Obediência é amor. Ao cumprir cada mandamento, o amor expressa a si mesmo. Portanto, os mandamentos de Deus podem ser obedecidos por todos os que buscam a provisão da graça, a qual os habilita a obedecer. Esses mandamentos devem ser obedecidos. Os filhos de Deus têm a obrigação de obedecer ao Deus que se dizem submeter ao senhorio. Se Ele é nosso Senhor, devemos a Ele obediência. Desobediência não é permitida. O alfabeto de Deus é obedecer. Obedecer, obediência. O espírito de rebelião é a própria essência do pecado. É repúdio à autoridade de Deus, o que não é tolerado pelo Senhor. Ele nunca agiu dessa maneira e a exposição da sua atitude foi parte do motivo de o Filho do Altíssimo ter sido manifesto entre os homens.
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4, nos diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. João dá a razão da oração respondida na sua epístola, 1 João capítulo 3, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à vista. Ao ver que guardar os mandamentos de Deus é aqui estabelecido como a razão pela qual Deus responde às orações, é razoável admitir que podemos guardar os mandamentos de Deus e podemos sim fazer aquilo que lhe agrada. Então, João capítulo 15, verso 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Martim Lutero disse: o ofício do cristão é a oração. Porém, o cristão tem outro ofício a aprender. Antes de prosseguir a aprender o ofício da oração, ele deve aprender bem o ofício da perfeita obediência à vontade do Pai. A obediência acompanha o amor e a oração acompanha a obediência. Aquele que desobedece pode até orar, pode até pedir perdão, misericórdia perdoadora e paz da alma. Pode vir aos pés de Deus com lágrimas, confissão, coração penitente, e Deus ouvirá a sua oração e responderá a ela. Mas esse tipo de oração não pode pertencer a um filho de Deus. Sim, a um pecador penitente, que não possui outro caminho de acesso a Deus. Isso é propriedade da alma injustificada, e não daquele que foi salvo e reconciliado com Deus. Uma vida obediente auxilia a oração, acelera a oração no trono. Deus não deixa de ouvir a oração de um filho obediente. Se você tem um desejo sincero de aprender a orar, primeiro você tem que ter um desejo sincero de como fazer a vontade de Deus e obedecer a sua palavra. Em qualquer lugar das Escrituras, Deus é representado como quem desaprova a desobediência e condena o pecado, e isso é tão verdadeiro na vida dos eleitos quanto na dos pecadores. Em nenhum lugar Deus aprova o pecado ou perdoa a desobediência. Em todo tempo, Deus enfatiza a obediência a seus mandamentos. Isso traz bênçãos, ao passo que a desobediência traz o desastre. Essa é a verdade da palavra de Deus do começo ao fim. É por esse motivo que os homens de oração tinham grande influência com Deus nas Escrituras. Os obedientes sempre foram os mais íntimos de Deus. Eles são os que oram corretamente e recebem grandes coisas de Deus, que fazem grandes coisas acontecerem. A obediência a Deus conta tremendamente no que se refere à oração. Pleitear uma fé religiosa que tolera o pecado é neutralizar a oração eficaz. Desculpar-se pelo pecado alegando que a obediência a Deus não é possível a homens libertinos é minimizar o caráter do novo nascimento, impedindo assim que o homem tenha uma oração eficaz. Em certa ocasião, Jesus irrompeu com uma questão muito pertinente e pessoal, atingindo o centro da obediência ao dizer Lucas, capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? O que ora tem que obedecer. E aquele que quer algo de suas orações, ele tem que estar em perfeita harmonia com Deus. A oração põe no coração dos que oram sinceramente um espírito de obediência, pois o espírito da desobediência não pertence a Deus e nem ao seu povo. Uma vida obediente é de grande ajuda à oração. A ausência de uma vida obediente faz da oração uma atividade vazia, um contrassenso. Um pecador penitente busca o perdão e a salvação e tem resposta às suas orações, mesmo com uma vida manchada e imersa no pecado. Mas os nobres intercessores de Deus se achegam a Ele com uma vida nobre.
Viver em santidade promove uma oração santa. Os intercessores de Deus levantam mãos santas, que é o símbolo de uma vida justa e obediente. Pai de amor e Deus bendito, leva-nos a essa comunhão, a esse relacionamento. Espírito Santo de Deus, Tu nos sondas e nos conheces. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Faça desses 15 minutos de clamor, de intercessão, a prática dessa devocional. Coloque diante de Deus a sua vida e peça ao Espírito Santo que lhe mostre o que você precisa mudar, sabendo que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus te abençoe. 1/4 de hora de oração, 1/4 de hora de palavra devocional, de louvor e de ações de graça. Até a próxima. Culto 1/4 de hora.